So, Jenny, Hi. what was it like growing up in Brazil? Or just tell me about childhood. What was it like? When I was a child, I was always playing on the street. This is something I could I can really remember because I was all the time on the streets, like playing tag, hide and seek, all these games and jokes. And I remember I loved playing with dolls. So I had like not a traditional childhood, but I wasn't playing with cell phones. Okay, nobody was playing with cell phones at that time. But I mean, it's so different, you know? It's just so different. Now I see children and they are all playing with cell phones. And I was on the streets all the time playing. All right, until 6 p.m., not so late. But I mean, my childhood was really nice. I mean, it was really funny. I was studying near my house. So all my friends, they were from my school. And it was like nice growing up in a place like that I was free to play on the streets and, to walk to my school, like a different thing now. Now I cannot do anything walking. And I was so innocent. I remember that even when children, they started talking about boyfriends, this kind of stuff, I was like, no, I don't want to know. Really, I don't care about it. So I felt that I was really enjoying my childhood, you know. So yeah, I guess it's something. I mean, I guess it's clear that here in Brazil, we always have these traditional parties at school. So we have the June party, we have Christmas, we have Carnival, we have, there's one like folklore here, and then we talk about the Brazilian history. And so it's really, I guess that is really different because somehow we learn a little bit of the other states' cultures, like when we are having these parties at school. Not so much, not as we should, but it's something, So you mentioned school, and do you have any like specific memories from like elementary school that just stick with you and you always think about, like even in adulthood? When I was 10 years old, I went to the amusement park for the first time. Here, I mean, I don't know if it's common where you live, but here it's like there's an amusement park and they go to your school. I mean, not the amusement park, but people, and they say, oh, you should go, you will have fun. And children get like, oh my God, I'm going, are you going? And I was so excited. And I went when I was 10, then I went when I was 11, 12, every year. And so I expected the whole year to go to play center. Really, I love it. It was awesome. I was so excited. I couldn't even sleep, really, because it was like the best moment of the year. The moment where we can just skip classes because we're going to play center. And, usually parents, they gave us some money to spend there, like 10 reais. And we were like, oh my God, we're so rich. We're so rich. Really. Good times. I definitely remember doing the same thing. So we would have in my city, the circus, it would come to our city. And during the school day, I remember my parents, they would pick me up early from school and we would just go straight to the circus. It was called the Universal Circus. And we used to do that every year in elementary school. And I could just remember going and smelling popcorn
but mostly the elephants. It always smelled like really bad and really good at the same time. But yeah, it was a special thing to leave school early when we were younger. And that's crazy. Like that's the same thing. Yeah. Like in Brazil and in the Wow. States. Like we had the same stuff. We had the same fun. Yeah, exactly. When I was at school and I saw my mom and she said, "Oh, well, I need to pick up her. We're leaving." And I was like, "I'm leaving right now. You're gonna be here. I'm leaving." I love it. Everything was so magical. Everything, the parks, the places, the cartoons. I could spend like all. I didn't have pay TV, Mhm. but my aunt did at that time. And when we went to her house, my sister and I were all day long watching cartoons and on pay TV. Like nothing could bother us, really, nothing. And for me, it was so special. Oh, there's one thing. There's a website, dolls.com. It's a website. I didn't have a computer when I was a child, but my aunt did. So I discovered this website, and you just need, there are some dolls, and you need to, wear them, put the clothes. When I saw it for the first time, I felt like my life makes sense now. Really, Oh my god. really, it was it's something so simple, but for me at that time was just magical. Like, wow, and you could choose like it could be like a fairy tale or gothic. And for me, it Yo. was just amazing. I mean, also innocent. We were so innocent. Like, actually, somehow everything was simple, and we could enjoy simple things like much more than now. Mhm. I, That's, I guess. that is so true. And when you think about it, it's like we grew up with the internet. Like we know life before the internet and smartphones. And then as soon as that technology started becoming popular and more advanced, like we grew up with it and we saw it from the very beginning. And now it's like you look back and you see kids today, it's like, bro, you got 8-year-olds with iPhone 11s. And it's just like, bro, you don't even need all of that. That's a lot of power. That's a lot of internet for an 8-year-old to just be at their fingertips. But yeah, it's wild. And like the difference between, I remember before we had cell phones, I remember when I first got like my landline telephone, like my first room phone. And that was such a big deal. And like the beginning, like the end of elementary school, like 5th grade, right before I went to middle school. And I had my own my own telephone in my room instead of having to use the family phone that was in the kitchen. It was like, oh snap, I can call people from my room. I'm Doing important. things. I'm important. It was like, oh, but that's crazy. So moving from, I guess, early childhood and then into like middle school and high school, what was that like for you? I wasn't studying at the same school. However, I was having some drama and violin classes when I was 14. And actually, I was having both classes, not at the same time, like on Mondays and Wednesdays, and then Tuesdays and Thursdays. And but there was a moment at the drama classes that I needed to go to the theater 5 times a week. So I clearly I had to choose. All right, violin classes or drama classes, and surely I chose drama classes.
Yeah. That And makes sense. wow, I love it. I love it, like having being in touch with art and uh, talking to all those people, hang out with different people, different teenagers, actually. And I guess that moment, I was just discovering, like, oh my God, these people do these kind of things. I'm innocent. Because they were like, do you want wine? I was like, I don't want wine. I'm 14. You should go to jail. And then they were like, why? You're so annoying. You look like an adult. Like, you look like an old person. And I was like, no, not for me. So I could like see that, all right, I'm growing up. When I was having these drama classes, I felt that like I'm growing up now. I'm not a child anymore. They're gonna offer me drinks and more things. And more things. I guess there was a moment when I was 16 and I was studying in a school so far from my house, like almost 2 hours away from my house. Yeah, like I like one bus, a train, and another bus, something like that. But it was a good school, and this movement, commuting to my school, I was feeling so mature and wow, I'm walking by myself. I take the bus, I do whatever I want. So 16, I had this freedom like to leave, to do all those things. And then I started working. So I was this teenager, like I was working and studying at the same time. But I wasn't like a party girl, no. But we were all the time laughing at school. That's why I have this sweet memory of my teenage school, because we were always laughing at anything all the time. All the time. We were good students, all right? We were good students, but we were always laughing all the time. And like making jokes, kidding, and creating things like making joke of people, but not bullying, never. Really, never. It was like a different thing. Like, because we were making fun of ourselves, And I love it. Good times. What about your teenage school? I'll talk about my high school days. I remember that was when I first started learning about just myself and I guess who I wanted to be as an adult. And I was thinking about certain things. I was like, oh snap, I got to start getting ready for college and stuff like that. Or I'm about to get my driver's license and I'm going to be independent. And I'm about to, I'm thinking about like 16, 17. It's like, you know, I'm trying to be an adult, even though I'm just a teenager. Yeah. But looking back, I genuinely enjoyed my teenage years, but I also took them for granted because I know that at 16 and 17, I wanted to be an adult so badly. Yeah. But first of all, I wasn't ready for adulthood. Let's just start there. Nobody. I was not ready. But looking back, it's like, yo, first of all, I had a pretty solid like middle school and high school experience, but there was so many things that I took for granted. And now I'm 26. So it's like, that was 10 years ago when I was in high school. It's like, high school me? What happened? Yeah, where did the time go? It just flew away. Yeah. But I have one specific memory. I remember actually when I was going to get my driver's license for the first time. And I remember
taking the drive. No, actually for the second time. The first time I didn't get to take it because I think there was a problem with some paperwork, and I was so pissed that day. I was like, man, now I gotta wait. I had to wait like 2 months before I could take it test again. But I remember taking the driver's test, and I was like really calm, but I was like, am I being too calm? Like, is this supposed to be like this easy? It's like, when things are quiet, it's like it's a little bit too quiet. I was expecting the instructor to talk and say stuff and, instruct me a little bit more. But either way, I passed the test. So I guess my instructor wasn't saying anything because I wasn't doing anything wrong. And I was like, all right, one more turn. I'm almost done. I'm gonna get this license. So that was a dope point in time. Because it was like, yo, I'm really about to be independent. I can just get in the car and just go. Like that was a big deal, learning how to drive. But that's just one memory from being a teenager. I don't know, but maybe it's just, here in Brazil, it's just when you are 18, you can do it. But I imagine that it must be something so special that people will expect so much, like, oh my God, I'm gonna get my driver's license when I turn 16. I was expecting, I was like really, really looking forward to get the permission to vote, Ooh, okay. That's when I was 16, I got it, and I was like, okay, I was studying, and I told the other students that my classroom, like, okay, everybody, you need to get the permission to vote. Let's go. We need to vote because it was for mayor, I guess. And it was so important. So when I was 16, I was really aware of politicians. However, I was so conservative at the time. Not in the politics, Yeah. But like in my life, things like I didn't have friends who drank at that time. I didn't have, like, all my friends were like me, were really innocent. And now I see that all these different situations that we were going through at that time, they were all part of teenagehood. So voting, your situation, like driving for the first time, drinking, having a boyfriend for the first time, or I don't know. Some people go hard, but some people go really hard. But these magazines, like I don't know, Sweet Teen. Yeah, Sweet 16 magazines and stuff like that. Mm-hmm. Wow. I was reading them like a crazy person, really. My life, I when I was going to drama classes, when I was having drama classes, I went to the theater, and when I came back, I was just like reading and eating. My life. All those information. Now I know this kind of magazine, they are completely different. But at that time, wow. I was reading like, oh my gosh, so I need to do this and that. You have my first kiss. Like, you need to kiss an orange. Something like that. Like, what? Do I need to do that? What? I'm gonna kiss anyone. Yo, now that I think about it, magazines, like the teen magazines, were like Instagram for us. They were like Instagram and Twitter back in the day. Yeah. That's what those magazines were. Yeah, and we just needed to accept what they wrote on that magazine. So, you need to be this, you need to have this body, you need to act like this, you need to look like that, you need to be this way. So we were like,
should I? Maybe I should. I mean, it's really here. What am I supposed to do? Yeah, I mean, when we're young, and honestly, let's say when you're 16 and you think you know it all, and you think that the world is like supposed to be a particular way, and also when we come across different types of information in like magazines and from our friends, it's like part of us wants to take it as the truth. Like automatically, whatever we see in movies and TV shows and in magazines, it's like, oh yeah, that's real life. I should be aspiring to do that. But in reality, it's like not all of it is true. I promise you, it is not. It is not everything you read and see in these shows and in these magazines. It's not real life. Exactly. Were you watching like video clips when you were young, like a teenager? On TV, on TV. I was about to say, so on TV, definitely I watched a lot of cartoon shows and then a lot of like MTV. I actually didn't watch a lot of MTV. I probably watched more BET than MTV, but either way, I remember seeing life on TV and like, oh, I want that life, or I want to do what they're doing in this show. But I also remember watching video clips on YouTube when YouTube first got popular and like all the different videos that used to go viral. And honestly, back then, going viral was like 100,000 views. Now, going viral is like 10 million views. It's like, yeah. But, Yeah. all right, so this would be the last question in English. And this is going to be a question about adulthood. So what's one thing that you know now about yourself that you wish you knew when you were 16? When I was 16. All right. That everything is about confidence. It's all about confidence, really. Because when I was at school, I saw those popular groups and they were just confident about it, like the boys. And I remember some girls saying, oh, but he's ugly, but he's confident. This is the 5 girls. This is what happened. But at that time, I couldn't understand. I was like, oh my God, why are they so popular about it? Because they knew they were, and they were confident about it. So sometimes it's not that you have money or you're beautiful or you know how to play well. Sometimes it's just about the confidence you have. Like you trust yourself. You trust yourself, and people notice. You know. So now, I'm 26, 10 years later, I see the same thing with adults. When there's a confident person, everybody is looking at this person. You know when the person has confidence. And so it was just the same. And now I know that being popular at high school is not important at all. Like, who cares? What about you? I wish I knew, well, one thing that I know now, but I wish I knew when I was 16. I wish I knew that I didn't have to have everything figured out on my own. Like that's the one thing that honestly held me back from a lot of maturity and a lot of growth earlier on in life. Because when I think about what it means to be independent and what I thought it meant to be independent when I was 16, I always thought to be independent meant I know all the answers, I can solve all the problems by myself, and I don't need to ask for help because asking for help means that I can't do it on my own or like I'm weak, quote unquote.
but that's a lie, and that's a key lesson that I'm learning now, and like I'm reverse engineering how I think about myself and how I see the world. But that's that one lesson, like you don't have to do life all by yourself just because you think you have to, or just because you think that being independent means not asking for help. So Exactly. that one lesson right there. But ok, então vamos falar em português. Agora. E podemos falar das perguntas, das mesmas perguntas do início, sobre a juventude e as nossas vidas na secundária, é como se chama? High school, secundária. Ou se você tem outras perguntas para mim. A gente pode fazer as perguntas referente aos 21 anos. Porque quando nós temos 21 anos, que é oficialmente adulto, né? Nós somos oficialmente adultos aos 21. Legalmente. Oficialmente, legalmente adulto. No Brasil, 18 vai que vai, né? Mas em vários lugares do mundo, 21 é a idade oficial. E cientificamente falando, assim, a biologia do nosso corpo está formada quando nós temos 21, né? Então, você sente muita diferença dos 21, você tem 26 agora, né? Sim, exato. 5 anos. O que mudou? A diferença entre agora mesmo e quando eu tinha 21 anos. Ok. Quando eu tinha 21 anos, eu estava quase terminado com a faculdade. E durante a faculdade, eu Entendeu? Ok. Eu era uma pessoa com muita responsabilidade. E eu era muito independente. Eu tinha mais maturidade do que quando eu tinha 16 anos. Mas quando eu tinha 21 anos, a minha vida a minha vida estável, foi estável. Depende da próxima palavra. Sim. A minha vida estava mais fácil, mais simples. Sim. Porque na faculdade eu estava morando na as especialidades estudantis. Na própria faculdade, né? Na moradia estudantil. Sim, nas moradias estudantis. Legal. Então, Loucura. toda a minha comida e todas as coisas da minha vida nas moradias foram seguradas. Eu não tinha que pagar para minha comida. Eu não tinha que faz compras na na grosseria. No mercadinho, né? Mercado. Sim. Não tinha que fazer as compras no mercado.
não tinha que pagar como se diz rent, como algo, não tinha que pagar para minha residência. Aluguel, né? Isso. Mas agora mesmo. Agora chora. Virou. Eu não entendia como o dinheiro era tão importante a viver. Nossa, sim. Nossa, exato. E tem essa diferença enorme, né? Porque aqui pouquíssimas pessoas moram na faculdade. Não é normal, acho que é uma outra faculdade. É mais faculdade pública, porque aqui a faculdade pública é a faculdade faculdade, se a Boa Azul é a faculdade pública. Então, em algumas faculdades públicas, os alunos dormem. Só que 90% das faculdades, não. Você mora na sua casa, você fica vendo sua vida normal, e aí você vai para a faculdade, porque a faculdade são 4 horas por dia, a maioria dos cursos, entendeu? Então, o que acontece? Aqui, eu acho, né, também não sei, mas aqui o pessoal demora mais para sair de casa, da casa dos pais, porque ninguém vai para a faculdade e sai da casa dos pais. Então, aqui demora, o pessoal só sai quando casa. E quem não casa, sempre eu não casei, eu morava com os meus pais no ano passado, até esse ano. E é aqui com 26, é normal, porque não tem essa ruptura, sabe? Esse momento nossa, não sei nem português, nem inglês, nem eu Separar ou... Esse termo que você, tipo, esse momento que você corta mesmo o cordão umbilical, sabe? E você tem a sua vida. E não tem. Então o pessoal vai vivendo aqui. Então o pessoal aqui é muito apegado com a família, apega muito, não sai de casa. E até considerado, às vezes, triste, algo triste o filho sair antes de casar. Então, as mães querem o filho morando em casa. Algumas não. Algumas falam, pelo amor de Deus, toma um rumo na sua vida. Sai do meu sofá, amigo. Só que, alguns casos, tipo, não gosta, sabe? Se dependesse da minha avó, minha mãe morava com ela até hoje. É muito assim. Então, com 21 anos, eu morava com os meus pais. E, nossa, menino, tava vivendo assim, uma vida. Tava assim, saindo. Eu comecei a sair mesmo mais que cidade, né? 21. Eu tava saindo, curtindo, conhecendo. Sou de São Paulo. Então, conhecendo o mundo. Eu conheci o mundo, assim, com 21 anos. Gente do mundo inteiro, sabe? Naquela época, eu achava que todo mundo era meu amigo. A gente sempre acha isso. Para mim, todo mundo era meu amigo. As pessoas, na minha cabeça, quem ia comigo para festa era meu amigo. Entendeu? Mas em realidade não é. Jamais, gente, isso é amigo de copo, que a gente chama aqui amigo de copo. É uma pessoa que só vai com você no rolê, para festa, para curtir, para sair. Não é que ele é seu amigo, tipo, que você pode contar seu segredo, sua vida. Não. E hoje eu percebo isso. Tanto para mim naquela época, se o pessoal fala assim, quantos amigos você tem? Todo mundo que tinha me dado algum conselho, ou me tratado bem, eu já ia considerar como amigo. Então eu ia falar, eu tenho uns 20 amigos. Uns 30 amigos. Hoje, eu conto na mão quantos amigos eu tenho. Amigo de verdade. Fala assim, ó, amigo assim, de eu chegar e poder contar, de falar assim, se eu precisar, eu vou ligar para essa pessoa. No momento que eu precisar, eu vou ligar para essa pessoa, porque eu sei que essa pessoa vai tentar me ajudar de todas as formas. Poucas pessoas. Hoje, né, com 5 anos depois,
5 anos depois, agora já tem essa noção. E também, quando eu tinha 21 anos, eu não entendia a, a importância das minhas relações com a minha família. Sim, meu. E eu, eu tinha relações boas, mas eu não compartilhei muito de mim com muitos das minhas membros da família, especificamente as minhas primas e os meus primos e tios e tias, com os meus pais e a minha irmã, estamos bem perto, mas com os meus parentes, eu não considerava a importância de conectar com eles durante a minha juventude e até agora. Realmente, até eu tinha 23 anos, quando eu pensei mais duro como eu estou, quando eu estou, como se diz? Como eu estou interagindo com cada parte da minha família, a minha família paterna e materna. E agora eu estou pensando mais sobre os dinâmicos da minha família total, dois lados, ambos lados. Né? E você, como é, como está, como estão as suas relações com a sua família agora? Então, pegando carona no que você falou, né? Sobre mudar a ideia que a gente tem com a relação, né, com as nossas famílias, eu passei a mesma coisa que você. Antes, quando eu tinha uns 21 anos, eu não tinha ideia da importância que era me conectar mesmo, sabe, com os meus familiares, com as pessoas. E hoje eu sinto essa necessidade muito maior, muito maior. Assim, até de saber quem eram. Eu não conheço minha avó por parte de pai, não conheço. Nem minha avó, nem meu avô. Quando eu nasci, praticamente eles já tinham falecido, né? Eles tinham morrido. Aí eu pergunto pro meu pai, de onde que ele era? E o meu avô, o que ele fazia? Então, agora parece que conhecer eles, na verdade, assim, conhecendo eles, eu me conheço melhor. Exatamente porque hoje eu percebo quantas atitudes eu tenho, por causa dos meus pais, um exemplo. Nossa, tipo, eu fico eu fico besta. Eu fico, caramba, meu, eu faço a mesma coisa que a minha mãe. A mesma coisa, como pode? Como pode? Aí, às vezes, eu pergunto assim, mas por que eu faço isso? E aí eu lembro, mas meu pai faz isso, minha mãe faz isso, minha irmã faz isso, minha avó faz isso. Sabe? Exato. Como, como é uma cadeia, né? De tudo, como tudo é uma cadeia. Então, assim, o seu bisavô, aí tem o seu avô, aí tem seu pai, aí tem você, aí tem seus filhos. De alguma forma, a gente tem um pouco lá do bisavô.
mesmo que você não tenha contato, alguma coisa foi passada ali, e aí você não tem isso. Então, ver que o futuro, né? O futuro é ancestral, você conseguir ter um futuro, você tem que olhar para trás, é uma coisa incrível. Eu já tinha entendido, só que eu só entendi mais, assim, mesmo, acho que fortemente, na pandemia. Percebi mais forte isso. Forte, assim, de falar, caramba, meu. Sabe, o choque, assim, mais forte. Eu já tinha uma relação bem melhor com a minha família, bem melhor mesmo. Uma relação boa, tenho uma relação muito boa com a minha família. Mas na pandemia eu percebi o quão eu era eles. Eu sou uma parte deles, assim, sabe? Hum. Uma coisinha assim. E, especialmente agora, com 26 anos, eu estou pensando mais no futuro e o futuro com filhos. E, por isso, eu tenho que entender mais de mim e os meus hábitos e os ciclos da minha família passada, ou ancestral. E o que é, o que são os hábitos da minha herência, Herança. herência, herança, Isso. e como é diferente em mim que não é no meu pai ou na minha mãe. Eu estou pensando mais em que como eu faço coisas e uh, como eu pensar da vida, porque todos, todos os meus pensamentos e as minhas ações vão transferir aos meus filhos. Sim. Então, as coisas malas, eu não quero que essas coisas transferir. Ok, uma pergunta para você. O que você sabe agora sobre as relações românticas que você não sabia quando você tinha 21 anos ou 18 Nossa, anos? Nossa! não sabia nada. Tô sabendo agora, não tô brincadeira. Aprendendo hoje. Cara, eu tinha uma ideia 100% deturpada de tudo, assim, de relação, assim. Olha, eu, eu nem via, eu nem entendia o que era realmente uma relação. Eu não entendia. Eu só queria ter um namorado. Assim, eu via a relação como algo social. Todo mundo tem, você precisa ter. Eu não entendia que a relação, ela precisa ser para somar na nossa vida, sabe? Eu não entendia isso. Para mim, eu tinha que ter uma relação independente, porque fazia parte ali do padrão, né? Você tem que ficar com uma pessoa, a pessoa tem que começar a gostar de você, e aí vocês namoram, e aí vocês casam, e vocês vão ficar juntos, e ele vai te amar para a sua vida. Era isso que estava na minha cabeça. Eu não tinha ideia, eu não tinha ideia que uma relação é algo que exige tanto quanto quase um filho. Porque é sério. Porque o que acontece? Você não precisa cuidar nesse sentido da pessoa.
Mas você tem que tomar muito cuidado para que as suas relações antigas não interfiram nessa relação, sabe? Agora. Não colocar os traumas passados na pessoa de agora. Por isso que é muito difícil ter filho e ter namorado. Porque, assim, nós somos nossos traumas também, sabe? Nós somos coisas maravilhosas, mas também somos os nossos traumas. Então, às vezes, você fala assim, às vezes você tem um sentimento, tem uma emoção, tem uma ação que você nem queria ter, mas ela é um reflexo de uma relação antiga, é um reflexo de algo que aconteceu com você no passado. Então, quando eu tinha 21 anos, eu não entendia, sabe? E eu também não entendia que existe uma grande diferença da pessoa que ela tem uma atração por você e uma pessoa que ela te ama. Coisas muito diferentes. O amor e atração bem diferente, né? Ou paixão, digamos assim. E você? Como você estava nos 21? Uma coisa que eu sei agora sobre as relações românticas. Agora eu entendo que as relações românticas devem ser uma transação de cuidado ou de de cuidado. Então, eu estou em uma relação para servir, não somente para receber. Sim. Eu estou aqui para melhorar a vida da minha namorada. Eu estou aqui para construir com ela. Não é simplesmente o que ela pode fazer para mim ou o que ela pode dar a mim. Não é sobre mim na relação. É sobre o grupo ou sobre a união. Isso. E é difícil entender isso inicialmente, especialmente quando eu tinha 16 anos, porque todo mundo é egoísta por natureza. É mais fácil para cuidar de mim em lugar de cuidar da outra pessoa. Então, eu tenho que tratar duro, mudar como o meu cérebro está acostumado. Então, é a razão para muitas pessoas que se separaram é por o egoísmo.
Então, é a lição que é bem importante para minha relação agora. Então, faz quase seis anos com ela. Então, Três. seis anos. Yeah. Mas com cada dia estamos ensinando e aprendendo uma coisa nova sobre a outra. É importante. É importante. Porque é o que você falou. A relação é sobre melhorar a vida da outra pessoa, né? Não tem como... um exemplo. Eu tô sozinha, um exemplo. Eu com alguém, a minha vida tem que ser melhor. Porque senão, não tem sentido eu estar com uma pessoa se minha vida vai ser pior. Entende? Então, assim, é realmente importante a gente pensar sobre isso. Será que a vida dessa pessoa está melhor agora que está comigo ou está pior? Se estiver pior, tem algo que talvez eu esteja fazendo, ou nós, sabe? É um trabalho duro. É uma coisa que exige muita maturidade, assim, muito aprendizado. Sim, eu tô realmente tentando aprender, eu tô namorando também, agora. E todo dia é uma coisa nova, assim, para aprender, sabe, para lidar, porque é novo. Eu acho que quando a gente realmente, sabe, a gente ama a pessoa, a gente tenta. A gente vê o que a gente pode melhorar, porque vale a pena, sabe? Vale a pena quando há amor, né? Não só amor, mas quando há esse bom convívio, quando tem isso, vale a pena a gente tentar fazer alguma coisa, mudar aqui, melhorar ali, entende? É importante. E outra coisa, o amor não é somente um sentimento, é uma decisão. É uma decisão diária. Então, cada dia eu tenho que elegir ficar com outra pessoa. Eu tenho que elegir cuidar outra pessoa. Eu tenho Exato. que, sim, e alguns dias eu não tenho a energia, honestamente. Mas se existe o amor na fundação, eu posso continuar. Mas quando eu não tenho a energia e o amor, o amor também não existe, a relação está em it's a little shaky. We're in trouble. But yeah. Uma lição que eu não podia entender quando eu tinha 16 anos, 21 anos, porque eu não estava pronto para isso. Eu não estava pronto a compartilhar a minha vida com outra pessoa, com os com, com as esperanças, like the hopes, com as esperanças de um futuro com outra pessoa. Então, para o resto da minha vida, é uma decisão
crítica. É que a forma que a gente vê o amor quando a gente tem 16 anos, ela é baseada no que a gente tem contato. Então, como posso explicar? O amor para uma pessoa de 16 anos, a pessoa nunca viveu aquilo, digamos assim. Ela não viveu amor, ela sabe do amor. Que as pessoas falam, vê no filme. Então, na nossa cabeça, o amor é tipo assim, uma vida perfeita, que eu vou casar e tal. E esse tipo, e eu vou só receber coisa boa, e eu vou ser tratada aqui uma princesa e acabou. É isso, amor é isso. Tipo, ninguém fala que amor é trabalho, sabe? Que é você trabalhar duro, que é você fazer, que é você entender, sabe? Que é, por exemplo, quando você ama, às vezes se você ama, você fala quando a pessoa tá errada, sabe? Você ajuda, você constrói planos, e até, tipo, às vezes a gente tem umas ideias que mudam quando a gente tá com uma pessoa. Então, às vezes você, tipo, fala assim, eu nunca quero fazer tal coisa, nunca quero casar. Mas aí você conhece uma pessoa, aí você fala, talvez eu não tinha visto o casamento desta forma. Porque a visão que eu tinha de casamento era uma visão ruim. Porque era a visão do que eu vi. Não que a gente cria uma nova narrativa, sabe? Uma nova história do que pode ser amor, do que pode ser para casamento, do que pode ser família, sabe? É totalmente diferente. Então, é bom, né? Amar é sempre bom, porque supostamente tem que trazer o melhor da gente. Well, this has been a dope conversation. We have covered a lot. So, yeah, thank you for your time. Thank you for your wisdom. A sua beleza. So this will be the last question, and you can answer this in English or Portuguese. What is one thing that you hope people learn from our conversation? Well, I believe that the most important point is that we grow and we change, and we're going to have different perspectives, and it's okay. I mean, when you are a child, you have one specific mind, but when you are a teenager, you have another one. When you are 21, and sometimes 5 years after, you change so much. You start having different actions because you are having different experiences, so you're just changing your life. So I guess it's about growing up. So where can people find you on the internet? What are your social medias and stuff? It's Jenni Virago. Jenni Virago, double N. Jenni Virago. And on Facebook, Instagram, and TikTok. Yes. Yeah, I have more followers on TikTok than on Instagram.